tudo bom? Oi, vamos lá. Eu tenho mudado um pouco os lugares aqui, porque, pronto, eu passo o dia todo encalfurada aqui no escritório, aí para sentir que eu estou fazendo uma coisa diferente, que agora é um outro momento do meu dia, no mesmo espaço, aí eu mudo de lugar, para não ficar, né, sobrecarregada. Eu passei o dia, né, sentada ali escrevendo, aí, ó, agora é o modo professora, então muda de lugar no mesmo espaço. Eu tinha uma turma que eu dava aula, né, essas duas disciplinas, né? História da Filosofia 2 e Tópicos. E aí, para diferenciar disciplinas, se eu não me engano, a de História da Filosofia, eu dava aula de cabelo solto. De Tópicos, eu dava aula de cabelo amarrado. Aí eles faziam, né? E eu não tinha percebido isso. E aí um aluno falou, professora, a gente sabe que a aula é diferente, porque geralmente a aula você está sempre com o cabelo solto. A outra aula você está com o cabelo amarrado. Depois para diferenciar o personagem aí, para vocês não confundirem, para eu não me perder no meu personagem. Então, para a gente conseguir aí manter a diferença, né, das personas. Gente, eu tinha dito para vocês na aula semana passada que a gente já começaria hoje a tratar o texto do Kafka, né? Mas o que acontece? Eu fui preparar nas aulas, né? E aí eu percebi que alguns pontos importantes, né? Quando eu estava preparando melhor os tópicos da aula com o texto do Kafka, eu me reportei para o texto e vi que eu acabei passando despercebido por alguns trechos importantes. E aí, como a gente ainda tem duas aulas, né? Eu convidei o Lucas para falar, ele ficou de confirmar a data, de hoje a 15, tá? Para falar sobre o tema da tolerância, vai falar um pouco do livro também, e o que ele tem, o que ele desenvolveu na sua tese de doutorado, tá? Que versa, sobretudo, esse tema, né, dialogando com a figura, né, do evangélico aqui no Brasil. E do que ele tem feito, né, de pesquisa a esse respeito. E aí vai ser esse primeiro horário, de hoje a 15, né, ele só ficou mesmo está dependendo da resposta de um evento, e aí eu confirmo com vocês, tá? Então, eu preparei hoje a leitura de alguns excertos do texto que eu acho fundamentais para a gente, quando for tratar do texto do Kafka, a gente já podemos, né, já debruçar sobre o texto com algumas lentes, e aí ser um pouco mais assertivo nas nossas discussões. Então, hoje, a gente vai fazer um percurso, né, uma caminhada aí por algumas páginas aí do texto, sobretudo para construir melhor o conceito de tolerância e como o John Locke está relacionando isso com a prática, né, da religião, né? Tolerância e religião, né? Como ele está desenvolvendo esse conceito e aplicando, né, e pensando e discutindo e tudo a figura, né, do religioso na sociedade. Então, vou lendo alguns trechos e vou comentando, e convido vocês também a ir comentando também. E também quem, né, leu e sublinhou alguma coisa importante do texto, talvez esse é o momento, né? Certamente esse é o momento para a gente discutir algumas coisas, tá? E aí eu começo falando um pouco do modo como ele concebe. A gente percebeu bastante delineado o papel, né, do Estado e o papel da religião, né? O campo de atuação, para a gente perceber também as fronteiras, né, dessa atuação, para que cada um cumpra o seu objetivo, né, a sua finalidade. Visto que, tanto no John Locke quanto no Voltaire, a gente está percebendo que eles não estão fazendo uma crítica à religião ou propondo a dissolução da religião na sociedade. Ele está falando, sobretudo, de como a religião tem se desviado da sua finalidade, assim como o Estado também. Se há uma atuação dessas duas instituições na sociedade, precisa ter bastante claro qual é o campo de atuação
para que não ultrapasse os limites e nisso decorra, né, um caos e, como ele coloca, a guerra civil. E aí ele fala aqui o seguinte: o Estado me parece ser uma sociedade de homens constituída unicamente para preservar e promover os seus bens civis. Então, campo de atuação. Chamo de bens civis a vida, a liberdade, a integridade do corpo e a ausência de dor, bem como a posse de coisas externas, como as terras, dinheiro, bens domésticos e entre outros. Então, aqui ele descreve, limita e apresenta a finalidade da atuação da instituição do Estado. No entanto, o que se segue parece-me demonstrar que toda a jurisdição do magistrado diz respeito unicamente a esses bens civis. O direito e supremacia do poder civil se limita e se circunscreve somente à sua proteção e promoção, não podendo nem devendo se estender de nenhum modo à salvação das almas. Então, olha, esse é o campo de atuação, essas são as limitações, e de modo algum, em hipótese nenhuma, compete ao Estado o lugar de salvação das almas, né? Não faz parte do cumprimento, né, da atuação do Estado. E ele começa, né, dizendo, justificando essa tese, olha, disse isso, e por que que eu compreendo que esse é o papel do Estado, por que que eu compreendo que essas são as limitações, por que que eu compreendo que essa é a finalidade? Primeiramente, porque ao magistrado civil não foi confiado mais do que a outros homens o cuidado com as almas. Nem por Deus, pois não parece que Deus, em lugar algum, tenha concedido tamanha autoridade a um homem, mais do que aos outros, para que possa coagi-los a abraçar a sua religião. Então, olha, o papel do Estado não faz parte do Evangelho promover a atuação do Estado enquanto promotor, né, em prol da salvação de almas. Então, não tem isso escrito, não tem prescrito isso, não vem a ser atribuído ao Estado essa atuação. Ou seja, de convencer a uma religião, tá? E aí ele coloca, né, nem pelos homens esse poder pode ser concedido ao magistrado, pois ninguém pode abandonar o cuidado da sua salvação eterna, de modo a necessariamente abraçar um culto ou fé que outras pessoas, seja pelo príncipe ou súdito, teria prescrito, uma vez que ninguém, mesmo se quisesse, poderia crer por prescrição de outro. Então, me lembra muito da atuação do médico, né? Você vai no médico, ele vai prescrever uma receita. Como se trata de um médico que fez uma formação, né? O fato dele estar atendendo, o fato dele não ter caçado, não ter sido caçado, né, autorização, né, médica, me faz pegar aquela receita, aquela prescrição médica, me dirigir, né, à farmácia, ao laboratório, o que for, e solicitar aquele medicamento, tá? E aí, por que eu estou trazendo esse papel, dessa analogia? Porque isso não vale para a religião. A gente não procura o Estado, como a gente procura o médico, para prescrever uma religião. Ó, para Brenda, essa é a religião que lhe parece ser, né, confortável, dialogar com as suas perspectivas, né? Religião não é prescrição. Então, não faz parte da atuação do Estado prescrever qual a melhor religião, qual é a religião verdadeira, qual é o Deus verdadeiro, tá? E aí, ele continua, né? É na fé que se encontra a força e a eficácia da religião verdadeira e salvadora, pois independente da confissão que proclame oralmente ou de culto exterior que realize, se alguém não estiver convencido no íntimo do coração de que é verdadeiro e agrada a Deus, isso de modo algum contribuirá para a salvação. Muito pelo contrário, será um obstáculo. Então, ainda que Brenda, né, tenha sido coagida a cultuar um Deus que ela não acredita, isso, né, não altera nada ao seu interior. Ela não acredita. Então, ela pode estar ali prestando o culto, ou encenando, ou o que for, que nada disso muda o interior.
O John Locke está utilizando esses termos, para a gente é meio estranho até, né? Pô, uma pessoa forçada à religião e tal. Mas porque nessa época, e aí lembre também, né, da França, acho que foi a turma de vocês estava falando sobre as Inquisições, né? Então, lembra também que nesse momento há uma atuação da igreja através do poder do Estado. Então, nesse momento, crer, acreditar, prestar um culto fazia parte, né, de uma atuação da autoridade do Estado. Então, olha, vocês vão ter que cultuar. Não é à toa, lá no Voltaire, que o Jean Carlos pagava, era obrigado a pagar uma pensão para seu filho que havia se convertido na verdadeira religião, que era o catolicismo. Então, tinha essa regra, né? Então, nesse momento, o que o Estado está legitimando? Qual a religião o Estado está legitimando? A religião católica apostólica romana. Então, as leis estão prescritas dialogando com o quê? Com o credo oficial que o Estado está, né, apresentando e impondo sobre. Não é também à toa que o filho do Jean Carlos, né, o Anthony, que é impedido de exercer a sua profissão, justamente por quê? Porque o Estado o impede disso, as leis o impedem de atuar. Por quê? Porque ele não confessa o credo que o Estado está admitindo ser a verdadeira religião. Então, quando o John Locke está escrevendo isso, que antecede o texto do Voltaire, escreve isso pensando nesse cenário, tá? Nesse momento da França. E, para além disso, o que a atuação da religião não era por convencimento, era por era coagir o outro a impor o outro essa verdade. Não era um convencimento, não era uma escolha individual, era uma imposição. Então, por que o John Locke está escrevendo isso? Veja só, é preciso limitar, é preciso designar qual é o papel do Estado e a sua atuação, o que cabe ao Estado, e precisa agora reestabelecer qual é a função, né? Qual é o lugar da instituição religiosa na sociedade, qual é o lugar de atuação da religião, tá? E no mais um pouquinho adiante aqui no texto, ele segue dizendo assim: desse modo, quando ofereces a Deus Todo-Poderoso aquele culto que acreditas lhe desagradar, aos demais pecados que se deve expiar pela religião, acrescentam-se a esse muitos: a dissimulação religiosa e desdém pela divindade. Então, olha, você está prestando culto, pedindo perdão pelos pecados, acrescenta também esse, porque você está adorando a uma divindade que você não acredita. Então, você está usando com desdém. Aí ele fala, não, em segundo lugar, o cuidado das almas não pode pertencer ao magistrado civil, porque todo o seu poder consiste na correção. Então, não é dessa forma que o cuidado das almas é admitido pela religião. Não é o poder, né, coercitivo, não é o poder de coagir o outro, não é esse cuidado das almas. E ele segue, né? É isso, portanto, que eu digo, não há dúvida de que o poder civil não deve, através de lei civil, prescrever artigo de fé ou dogmas ou modos de cultuar a Deus, pois caso nenhuma pena lhe for associada, a força da lei desaparecerá. Pergunta para vocês: vocês já pensaram por que existem as penitências? Ou, né, quando você, né, entre aspas, quando um católico ele comete pecado e vai se confessar para o padre, por que a designação de uma penitência? Por que esse é a forma de expurgar o pecado? Eu acho que é para a igreja mostrar que ela pode ser a única que pode fazer alguma coisa para tirar aquela culpa de cima do indivíduo ali. É uma forma de controle. Veja só. Seria uma forma de legitimizar a autoridade, dar legitimidade à autoridade da igreja? Veja, quando um sujeito comete um crime, o que a justiça faz? Condena, né? A sua pena, não é isso? Olha, a igreja faz a mesma coisa.
está prescrevendo a pena. Veja só, adulterou. Você precisa, né, rezar tantas ave-marias, tantas, enfim, fazer abstinência sexual por tanto tempo, fazer caridade, né? É uma pena. Uhum. Não sei se conseguem, né, conceber, mas o papel do padre é o papel do juiz. Isso. Ele prescreve ali, tá? No livro que a senhora pediu para ler, esse do processo. Eu não terminei todo, não, mas é um pouco. Ele é bem denso, ele é bem. Eu acho que ele colocou alguma coisa de um padre ali. E creio que ele, é como se ele estivesse querendo que a gente parasse para pensar que em cada instituição há uma autoridade naquela instituição, no caso da igreja, o padre, que meio que age de forma que coerção mesmo social, sabe? É uma autoridade que a gente tem que estar submisso àquilo ali. Mas observe que... Sim, a religião, sim, o próprio judiciário. Isso. Mas olha o que é curioso, né? No caso do judiciário, né, você tem ali um infrator, né, um crime. Então, ele vai pagar por esse crime, que foi uma lesão ao outro, à sociedade, ou etc., né? Quando se trata da figura do padre ali, tá? Ele tem um papel duplo. O papel do médico, porque ele vai prescrever aquilo que vai curar aquela alma, tá? E o papel do juiz, porque ele vai fazer com que esse sujeito, ao pagar a penitência, consiga redimir-se do seu pecado. Então, ele tem a dupla atuação. Quem estuda isso muito bem, assim, é o Foucault, tá? Dá uma visão muito grande, né? Assim, eu vou ver em algum momento se eu consigo fazer um evento aqui no seminário online, tá? Então, o meu professor da graduação, que é um Foucaultiano, assim, para uma discussão, né, seria muito interessante falar sobre, né, esse papel da confissão, né, por que a confissão faz parte dos ritos, né, religiosos, né, não apenas a confissão ao padre, né, a confissão mesmo do pecado, né, então, e porque isso também, veja só, a confissão é a produção de uma verdade, ao meu respeito, tá? Por exemplo, Brenda roubou. Ao confessar, ela produz uma verdade sobre ela, né? Um roubo, né? Uma ladra, né? Dependendo da frequência que isso ocorre, né? Um roubo, caso isolado, uma ladra, uma sequência de repetição do mesmo caso. Então, produz uma verdade sobre Brenda. Ou que ela roubou, ou que ela é uma ladra. Na perspectiva da psicanálise, né? No espaço da terapia, o sujeito ele também confessa. E esse processo de confissão, tá? É um processo de produção de uma verdade sobre. Uma verdade que eu não sabia a meu respeito, tá? E que eu coloquei para fora agora. Que eu estou construindo agora. Que eu tô, não sei se Maria Angélica tá aí, mas que eu tô falando, tá? Então, eu não sei quem é Brenda, mas existe ali uma verdade que a partir, né, da condução da terapia, isso vai sendo construído. Eu vou ficando, vou me nem confrontando, né? Eu vou ficando frente a frente com essa construção, né? Dessa verdade, a produção de uma verdade, né? Que está em mim, eu não tenho consciência, né? O campo do inconsciente aí, por isso que eu pensei na perspectiva da psicanálise, e que eu vou tomando consciência e que vai construindo e desvendando isso que é Brenda, né? Na religião, isso acontece também, a confissão. Então, eu vou até o padre para confessar algo ao meu respeito, um pecado, uma verdade oculta, tá? Porque a gente não sai contando isso para todo mundo. Então, só cabe ali ao padre, só cabe ali ao meu psicólogo, ao meu psicanalista.
e eu estou produzindo, expurgando essa verdade ao meu respeito que ninguém sabe, tá? Então, é uma produção de uma verdade. E aí, o que eu acho curioso é o mecanismo, né, de poder que isso estabelece na figura, né? Porque, veja só, na nossa denominação batista, você não tem isso da confissão, mas você tem uma outra questão que é o aconselhamento pastoral. Que, em outros termos, você não sai de lá com a prescrição, ore, decore os louvores, né? Mas você sai também dali com algumas, né, vamos dizer assim, alguns conselhos que você poderia, né, levar em consideração. Então, há também ali, nesse acompanhamento pastoral, uma produção de uma verdade, né? Então, são técnicas, né? E o Foucault faz esse estudo sobre esse mecanismo e o papel disso dentro da sociedade, né? A figura do psicólogo... Oi, diga, Tiago. Perdão. Ainda que bíblica, né? O aconselhamento pastoral, né? Sim. Mais com base na palavra do que uma verdade do pastor. Sim, mas acho que você me entende, não sei se eu me fiz claro, talvez. Não, né? eu entendi, eu entendi uma criação de uma verdade, mas assim, eu entendi, porque Foucault ele está olhando do ponto de vista, ele não entra no mérito das religiões, ele entra no mérito de uma produção de verdade. Isso. Ele tá olhando, né, onde é que produz essa verdade sobre esse sujeito. O nome do texto é Subjetividade e Verdade. Eu acho que está até por aqui. Subjetividade e Verdade. Então, como isso acontece? Nos espaços isso acontece. Então, por isso que eu falei, né? O espaço... O padre também pensa essa mesma perspectiva. Olha, né? Essa sentença aqui, essa prescrição do quantos Ave-Marias, né? Enfim, isso também faz parte da prática religiosa do sujeito que está preocupado com não apenas a remissão dos seus pecados, mas também com a qualidade da sua vida religiosa, né? Então, busca autenticidade. Então, preciso produzir uma verdade que seja autêntica ao meu respeito. Então, quanto mais eu faço o examine-se a si mesmo, em todos esses lugares é o examine-se a si mesmo, tá? Então, no gabinete pastoral que você leva lá é o produto do examine-se a si mesmo. Lá no padre, você leva o produto do examine-se a si mesmo também. Olha, me examinei e detectei esses pecados aqui. Então, eu revelo ao outro, tá? Ou revelo, né, no caso da psicanálise, é uma reflexão, né? Vamos pensar no Conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, né? Então, eu levo ali o resultado dessa minha reflexão, né? Desse meu autoexame. Para o quê? Porque produz, né? O exame traz um resultado, né? Então, examinei, a minha consciência me examinou e detectou isso aqui, né? Vamos dizer assim, esse exame é como se fosse um exame de laboratório. Olha, me examinei aqui e deu falta de vitamina, falta disso, falta disso, falta disso. Então, o padre, já que está com falta disso, disso, então faça isso para repor essas vitaminas, né? O aconselhamento pastoral, olha, segundo a Bíblia, segundo as Escrituras, segundo os Evangelhos, segundo o que for, né? Veja, é melhor você considere talvez essa possibilidade, né, para o enfrentamento dessa dificuldade, para esse pecado, para isso, para aquilo outro, né? E no caso do terapeuta, ele vai considerar a abordagem, tá? Então vamos pensar num psicanalista lacaniano, tá? Uma abordagem lacaniana. Então, o papel da palavra tem um fundamental para o lacaniano. A palavra diz muito para o lacaniano. Então, a gente começa a perceber que esse lugar, né, é de uma produção de uma verdade, seja ela guiada pelas escrituras ou, vamos dizer assim, pelo DCM-5, ou o que for, né, ou outras abordagens da psicologia. Então... Professora, oi, diga, professor. a senhora tá falando aí, eu me vi uma coisa aqui à mente, só para, desculpa me cortar, mas eu achei interessante. Quando a senhora falou que a pessoa vai ao terapeuta, vai ao padre, eu tenho uma impressão, assim, isso é coisa minha, eu tenho a impressão de que a pessoa precisa de uma autenticação para aquela verdade se tornar verdade. Sim. É uma coisa que eu observo assim, eu digo, pô, eu sei que isso faz bem para mim, mas eu preciso que alguém que seja, que eu respeite, me fale que aquilo realmente faz. E eu aceito aquilo como verdade. É a mesma coisa com várias aspas, né?
Eu só posso comprar alguns medicamentos na farmácia com a prescrição médica. Mas eu consigo comprar paracetamol, consigo comprar um remédio de gripe, né? Mas tem coisas que eu só consigo comprar com a prescrição médica. Porque o médico me avaliou com muito mais detalhe, ele tem muito mais autoridade. Ele tem autoridade para prescrever, né? Então, veja só, a respeito da minha vida espiritual, né? Autoridade, né? Estou falando autoridade materialmente falando, né? Para poder detectar quem está mais capacitado para isso, olha, o líder religioso, o padre ou o pastor, né? Ou o que for, né? Não se reduz só a isso, né? Padre e pastor, tem os outros representantes. Aumentou, né? Aumentou, Eu né? não Pode ser sei. qualquer religião, no caso, né? Eu não sei o nome dos representantes, por isso que eu só estou limitando esses dois, mas não é que só tem esses dois, tem outros também, tá? Guias espirituais, por exemplo, né? Nas religiões de matriz africana, isso é muito grande. Isso é muito, né? Tem ali o guia, tem ali, né, o mestre, enfim. Também no espiritismo e por aí vai. Você tem ali, né, o líder que você se reporta a ele. Na psicologia, não é diferente. Olha, se trata da minha psique, das minhas emoções, da minha subjetividade. Eu preciso me consultar com um profissional, né, capacitado para me ajudar a construir ou identificar o meu diagnóstico, né? Então, depressão, ansiedade, burnout, né, o que for. Então, eu preciso porque sozinho eu não dou. Ou por que eu estou tão angustiada? Quem sou eu? Né? Olha, os meus conflitos internos, então eu preciso de um outro para poder também me corroborar, né, com essa minha busca. Né? E tem uma coisa que faz e atravessa o ser humano. A busca pela verdade é algo que pulsiona o ser humano no mundo. Tá? Ou a verdade religiosa, ou a verdade política, ou a verdade, vamos dizer assim, a verdade sobre a cosmologia. Então, a verdade é uma busca do ser humano. Ele está buscando pela verdade. Ele pode até, enfim, encontrar algo que não é a verdade, mas ele está buscando, né? E a verdade sobre si, sobre quem é essa pessoa, isso faz parte das nossas inquietações. Então, quem sou eu? O que realmente eu gosto? Estou fazendo o que eu gosto? Eu realmente amo o meu companheiro, o meu cônjuge, né? Então, são os conflitos, né? O ser humano é um sujeito que percebe o mundo também pela sua perspectiva mais complexa, né? Então, eu não sou tão simples como eu gostaria de ser, eu tenho as minhas complexidades e que talvez sozinha eu não consigo resolvê-las. Então, eu me direciono a um sujeito como esse, ou padre, ou pastor, ou médico, ou psicólogo, psicanalista, psiquiatra, para me conduzir nesse processo. E também o Foucault traz isso, tá? Então, nesse processo dessa construção dessa verdade sobre si, o papel do guia, né? Eu estou chamando de guia, mas não é um termo Foucaultiano, não, tá? Ele é fundamental. O ser humano vai buscar isso, tá? Ou na religião, ou na clínica, tá? Essa produção da verdade. Então, o que você avaliou está certíssimo, tá? Certíssimo. Não é só apenas para validar, né? É para me conduzir. Me conduzir a essa verdade que eu estou buscando. E nessa ideia de conduzir, não é a ideia de determinar, né? Veja que a depender, por exemplo, se é uma abordagem, se é uma psicanalista, né? Ele não faz muita intervenção, não, tá? Quem já fez análise aqui, o psicanalista, ele te escuta mais do que ele fala. Ele bota uma, duas questões ali e você vai. Você fala. Para quem não fala, descobre que é uma pessoa falante, como foi o meu caso. A depender, né, do terapeuta, e aí vamos pensar nas abordagens, né, da psicologia. Então, você tem TCC, você tem fenomenológica, e aí você vai conduzindo, né, pontuando aqui, fala, né, o psicólogo fala.
Mas ele não fala no sentido de dizer o que é, ele não dá o diagnóstico, tá? Você chega até o diagnóstico. Nesse caso do eu, tá? Não é o caso, por exemplo, a criança é autista ou não, né? Aí cabe ao profissional mesmo. Mas nessas questões mais subjetivas, né? O que Brenda quer mesmo? O Brenda quer continuar sendo professora, o psicólogo vai falar, você quer. Não, você não quer. Ele vai conduzindo para que você descubra o que você quer. Esse diz respeito até à própria prática, né? Aconselhamento não diretivo, pastoral, né? Na formação, eu acho que vocês vão ter contato, o aconselhamento não diretivo. Por quê? Porque você não se compromete, e não é papel do sujeito se comprometer. A decisão precisa ser tomada. Deu vontade de fazer uma terapia fácil, é maravilhoso, tá? Eu faço desde os 13 anos. Tá? Inclusive, cheguei há pouco da terapia. Aqui em casa é terapia o tempo todo, tá? É terapia individual, é terapia de casal, é terapia para tudo que é lado. Façam terapia, é saudável. É bom. Eu acho que se eu for fazer isso, eu vou endoidar o terapeuta, não? Tem mais questão na minha mente. Ô, Pro, me lembrei, a gente, nessa discussão, daquele texto que eu esqueci, logo quando menoridade alguma coisa, maioridade. O Alfonclero, né? Resposta ao que é o esclarecimento do Kant. Que a gente leu, né, logo no início que fala justamente sobre essa questão da gente não ter uma opinião e ter alguém ali para poder validar aquilo que... Da tutoria, né? É uma tutoria. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu não sei se a senhora sabe. O juiz, ele dá sentença de absolvição ou de condenação. O padre, ele tem esse poder, em nome de Deus, de perdoar os pecados, sabe dizer? De perdoar os pecados? Digamos assim, quando está ali confessando, ele pode dizer assim para aquele fiel que está ali na igreja, olha, em nome de Deus, seus pecados foram perdoados. Você está falando se é papel do padre, né, falar assim, olha, você pecou, então, olha, em nome de Deus, teu pecado está perdoado. Porque ele é meio que representante de Deus. Sim, eu entendi. Agora, ele tem autoridade, né, para isso? Ele tem autoridade. Mas vejam, ele não faz isso nesses moldes, né? Olha, em nome de Deus, seu pecado está perdoado. Mas a própria prescrição, o Valquíris colocou um dado aqui que eu acabei esquecendo, mas é importantíssimo, que na Idade Média, né, período aí que eu gosto muito de estudar, tinha, assim, os manuais, tá? Com ali a prescrição das penitências. Por exemplo, para adultério, qual o tipo de penitência? Né? Para gula, qual o tipo de penitência? Para avareza, qual o tipo de penitência? Tá? Então, o padre, a penitência é justamente o modo como o pecado era perdoado. Então, olha, cumprindo essa penitência, o meu pecado era perdoado. Mediante o cumprimento da penitência, esse meu pecado era perdoado. Imagine, por exemplo, né, o médico, gripe, né? Então, o médico prescreve lá a medicação que você precisa, né, tomar. Você só vai, né, melhorar se você cumprir o horário que mandou tomar, qual é o medicamento. Então, o pecado, ele é perdoado com o cumprimento da penitência. E aí fica, né, indiretamente, o papel do padre, como o sujeito que fala, perdoou. Porque quem prescreve é o padre. É padre, assim, bem, né, instituição, né? Por isso que eu puxei esse fio que o Valquíris colocou. Se já está lá prescrito, então, mediante essa efetuação, né, efetuei aí essa prescrição, então meus pecados, né, foram expurgados. Tá? Então é indireto. Essa ideia de que o padre tem esse poder de perdoar, tá? Porque prescreve justamente de como expurgar o pecado. Tá? Eu acho que a religião de matriz africana também tem isso, né? Tem? Eu não sei, eu não tenho tanto conhecimento. Eu não sei, assim, de você, tome não sei quantos banhos, não sei. Sim, entendi. Né? Entendi. E a nossa também. Tem. O pecado lá é visto diferente, né?
A ideia de pecado lá não é a nossa ideia de Porque a gente pecado. se baseia né? pelos 10 mandamentos. Lá ele não tem um livro prático, assim. É Não, regras internas dele. E, na verdade, eu tenho uma amiga que ela faz parte, né? E sempre eu pergunto a ela para poder ter conhecimento. Uhum. E ela, na verdade, tem os ritos. Isso. E aí, o Babalorixá, no caso, o pai de santo, né? Ele fala para ela cumprir os ritos. Tem que fazer. Aí eu não entendo o detalhe com ela, mas é mais ou menos nessa linha. É os ritos mesmo, né? Esse termo é bastante utilizado porque o ritual, né? A ideia de ritual é a ideia de uma passagem, né? Cumprir esse ritual é um processo de transição de um estado para o outro, né? Ritual de formatura, ritual, né? Por exemplo, a avaliação de uma banca é um ritual. Então, passou-se esse ritual, né? O que acontece? O sujeito inaugura um novo estado. Ritual, vamos pensar em um possível correspondente, convérsio, arrependimento, né? No lado de cá. Mércio, Mas se não quer falar, não, então vamos lá. Ô, pronto. Boa noite. boa noite, Mércio, tudo bom? Tudo bom, pai? Boa noite a todos. Essa pergunta de Suede aí é uma coisa que eu venho pensando também. Tem um texto bíblico, por exemplo, em João 20, 23, Jesus disse aos apóstolos: a quem perdoardes, será perdoado. E se você o retiverdes, será retido. Eu creio que a Igreja Católica provavelmente também se baseia nessa orientação que Jesus deu aos apóstolos, né? Desse poder dos apóstolos, tanto de perdoar quanto de reter o perdão. É um texto que hoje eu careço de mais entendimento com relação a esse texto bíblico aí, porque é um texto que a gente tem que ver todo o contexto dele. Durante o perdão, né? Acho que o Salmo também traz isso, né? Em que sentido, né? Perdoai as minhas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Por quê, né? Não sei se vocês chegaram nesse ponto do texto do John Locke, antes de passar para o Valquírios, mas o John Locke cita aqui, olha, os cristãos são convidados a perdoar 70 vezes 7. E aí, por que ele usa esse texto, né? E aí, para poder fazer um gancho com o que o mestre falou. Por que essa ideia de perdão aqui não é apenas, né, uma condição para ser perdoado, porque me compromete, tá? O outro me faz um mal, tá? Se eu não tiver um compromisso com essa verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou ou reproduzir esse mal para esse sujeito, né? Ou seja, eu vou retribuir o mal, ou vou excluí-lo, né? O menor é se afastar. Então, a ideia do perdão, né, e sobretudo quando esse perdão é condicionado ao perdão que eu concedo ao outro, é que estabelece um ciclo em que Brenda, vou praticando em mim algumas outras virtudes. E uma delas é a tolerância. Tá? Então, a mediação, né? O Messi falou desse texto, mas eu acho que o Salmo 23 fala, acho que compromete muito mais, né? Perdoai minhas ofensas, assim como tem perdão aqueles que me têm ofendido. Ou seja, dialoga com outro texto, amar o próximo como a ti mesmo. Então, o papel do outro nesse processo, né, é colocado em um grau, né, muito maior do que a gente costuma nos responsabilizar com. Porque o outro, no papel da tolerância, tá, na prática da tolerância,
na prática religiosa é a base, tá? Para obter o perdão e também para praticar a verdadeira religião. Tá? O que me parece... Desculpa, tá? Imagina, pode falar. O que me parece nesse texto, e os irmãos, por favor, não se escandalizem comigo, porque eu, mais uma vez, eu tenho que ser honesto. O que eu penso, eu vou falar aqui. O que me parece nesse texto aí, do Salmo 20, 23, é como se Jesus estivesse dando uma autorização a eles, não só para perdoar, quanto para reter o perdão. Ou seja, se você não quiser liberar o perdão, se você não quiser absolver essa pessoa, então não absolvam. Vocês têm essa autoridade. É diferente de outros textos bíblicos que a gente vê que se você não perdoar, você não é perdoado. E é claro que a Bíblia não é contradizente. Sim. Entendeu? Eu falo assim, acho que a senhora está falando Mateus 6, né? Porque só 23 acho que é o meu pastor. Não, eu confundi aqui. Tava lendo outra coisa e joguei outra coisa no meio. É normal, é isso mesmo. Aí pronto. Viu? Aí, desculpa eu estar trazendo, eu sei que é uma coisa assim, mas é porque veio, eu digo, meu Deus, tem que aproveitar e perguntar, porque, né? Sim. É por isso, essa é a minha dúvida, essa né? Porque autoridade para outro nem perdoar. De conceder perdão ou não. Eu entendo o teu questionamento, mas eu queria pensar ele a partir de um outro elemento. Que é um direito de Brenda não perdoar alguém? Só que por que eu trouxe o outro texto? Porque Brenda tem esse direito, mas ela também tem essa consequência. Ou de, por exemplo, né, dizer, na briga entre Suede e Ceará, olha, não, você não vai ser perdoado, não. Olha, Deus não vai te perdoar. Eu acho que talvez seja nesses termos que você esteja falando, né? Lendo o texto, podemos dizer assim, né? É possível, né, que justamente essas prescrições adotadas para, né, penitências respondam a esse texto. Eu não estou falando com base teórica nenhuma, tá? Não tenho base teórica nenhuma para falar disso, porque também nunca me ocorreu essa questão e eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre isso. Mas possa ser que seja nesse sentido, que cabe apenas a autoridade, tá? Mas é um texto que aí cabe aos meus colegas professores aqui, tá? Te responder muito melhor, eu não tenho nenhum conhecimento para te responder isso. Em que medida isso tem a ver com esse tipo de autoridade, tá? Autoridade pastoral, autoridade do Papa, autoridade do bispo, apostólica, entende? Se trata desse tipo de autoridade, porque possa ser que não, né? Eu não tenho como responder, mas é uma excelente questão, tá? Valquíris. Boa noite, professora, graça e paz. Boa noite, meu irmão. Só complementando aí, professora, é importante dizer que o padre ele é um presbítero. Sim. A formação de um padre ela dura cerca de 8 anos e os primeiros 6 anos ele, como aprendiz, ele é um diácono. E depois ele passa para presbítero. No momento em que ele conclui a formação, ele se torna um presbítero, né? Para a igreja, o padre ele tem autoridade para perdoar pecados, sim. Eles se baseiam lá na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 5, salvo engano, o verso 14 e 15, quando fala que quando o presbítero vai orar por uma pessoa, se ele for convocado a orar por uma pessoa doente, e essa pessoa confessar os pecados, ele pode orar para Deus perdoar. Então, a igreja entende que o padre é uma representante da autoridade divina na Terra. Divina, porque a igreja é considerada uma mãe. Na visão católica, a igreja é uma mãe que acolhe seus filhos, e aquele filho que cometeu alguma falta, alguma falha, ele precisa passar pela correção da penitência, até daí surge a palavra penitenciária também, né, a forma de punir, né?
E é interessante que, para a igreja, o padre tem essa autoridade. Quero até lembrar que, quando surgiu as primeiras ideias em relação ao purgatório, ele surge também nesse pensamento de que as pessoas que morriam de morte súbita, elas não tinham a oportunidade de confessar seus pecados, passar pela extrema unção, para depois partir para a eternidade. E aí o purgatório veio nesse sentido de que, após a morte da pessoa, se fazia orações, eles baseiam em alguns textos bíblicos, inclusive lá em Macabeus, para conseguir aprovar essa doutrina. Mas a intenção deles é o seguinte, é que às vezes a pessoa, ele era uma pessoa boa e ele morreu inapto para o céu e também inapto para o inferno. Sim. O cara estava no meio. Então, nesse caso aí, o purgatório resolvia através das orações. Pronto. Sim. Obrigada, Valquíris. Que bom ter colegas aqui, né? Com outras formações e com outros conhecimentos. O que acontece, né? A partir dessa pergunta da Suede também, é que esse papel, né, do padre, que a gente não encontra, né, na figura do pastor, então são formas de aconselhamento, de lidar com o pecado, ou no caso também do psicólogo, da psiquiatria, da psicologia de modo geral, é uma outra forma também, porque não se trata de um cuidado espiritual, né? Muito menos de expurgar pecados, até porque não há ali julgamento, né? A suspensão do juízo ali, né? Não há juízo de valor sobre o que fala, né? Sobre o sujeito. Então, é preservado isso. O que não é dentro de um gabinete pastoral ou, né, de uma confissão ali para o padre, porque os elementos éticos estão ali circulando. Então, há uma avaliação também que versa sobre isso, né? Por exemplo, se o sujeito roubou, como essa ação vai ser avaliada é a partir de como a ética cristã, as doutrinas, elas vão, né, conduzir e revelar o que diz essa prática, né? Então, o juízo de valor, um julgamento está dentro daquela discussão, né? Sobretudo porque está em jogo o que é pecado e o que não é pecado, né? O que precisa ser perdoado e o que não diz respeito a um processo de perdão, tá? Então, há um juízo de valor ali em jogo. Tanto na atuação do padre quanto na atuação do pastor. Porque veja que nos três casos geram níveis de constrangimento. E por que de constrangimento? Porque o sujeito vai revelar algo sobre si que ninguém sabe, e que esse constrangimento é porque é sempre uma verdade que destoa do que é prescrito, né? O que eu quero dizer com isso? O que é prescrito é não matarás. O que é prescrito é não adulterarás. Então, esse sujeito vai revelar algo sobre si que é contra aquilo que está sendo prescrito. Oi, Ceará, diga. Ainda sobre o assunto, uma coisa bem rápida. Na questão do ateu, do Estado e da igreja, nós que temos uma fé, pode ser qualquer tipo de fé. Então, nós temos um peso na consciência a respeito da nossa fé, que a gente tem um medo de ter falhado com a nossa fé. Então, nós procuramos o meio religioso, no caso, o pastor, o padre, para tentar nos ajudar nesse sentido, né? E aliviar a culpa, pode ser através da penitência, sim, ou através de outra coisa. Mas aí eu fico me pensando, e o ateu, que ele não acredita nisso? Será que é por isso que ele recorre ao Estado? De não assim, eu vou andar aqui perante a lei aqui certinho, porque eu sinto o peso da lei. Já que ele não tem a fé de buscar a questão religiosa, ele certamente vai querer tirar a culpa dele em algum lugar. Será que através da lei? A pergunta é que eu acho que é mais interessante junto com a sua. O ateu é um sujeito antiético? Não. É mais para ficar mais clara a pergunta. De onde vem a justificação da culpa dele? É isso mais que você entender. Será que é a base para ele se sentenciar ao culpado ou inocente, né? Isso, para ajudar ele, no caso, né? Sim. Pronto. Se trata de um crime, né? O que vai ser a base dele é a prescrição jurídica sobre, tá? Mas se trata sobre
por exemplo, um adultério, tá? O que vai prescrever a culpa, ou prescrever, o que vai fazer com que esse sujeito se sinta culpado ou não? A expurgar, né? No caso. O desejo de... Porque, veja, esse expurgar é um termo que a gente usa muito quando se trata de pecado. O adultério, para o ateu, é um pecado? Se for um crime cívico, talvez ele tenha como um pecado. Senão, ele vai dizer que não é. Pecado faz sentido para um ateu? Não. Entende? É uma coisa da conduta. Tem que ter uma lei. Se ele não respeitar essa lei, não será pecado para ele. Para ele, pode ser o quê? Uma atitude antiética, uma atitude imoral, porque versa sobre a ética social, versa sobre a moral social, mas nunca é pensado enquanto um pecado que precisa ser expurgado. Logo, precisa ser confessado. É lido como um erro, mas nunca como um pecado. Porque pecado, eu vou passar em termos de linguagem mesmo, atenta muito mais para a ideia de uma conversão. Quando há uma conversão, tudo que, né, não está de acordo com o que é prescrito pela lei moral, né, ética cristã, é um pecado. O pecado, o cristianismo já foi um crime, né? Hoje, não mais. Né? A não ser, né, se torna um crime que não é diretamente o adultério, mas quando há, por exemplo, vocês acompanharam aquele contrato, né? Se tiver um contrato, talvez. Aquele empresário que foi pro show do Coldplay e aí saiu na filmagem ele e a amante, e houve constrangimento, no caso, né, com os cônjuges. Não é o adultério que se tornou objeto, né, de julgamento, mas se trata ali do constrangimento do cônjuge, tá? Enfim, mas é uma outra história. Aí o que acontece? No caso do ateu, não se trata de um pecado, tá? Fui imoral, fui antiético, cometi um erro, mas ele pode até utilizar o termo pecado porque se trata de um vocabulário, né, sociável, mas não pela consciência de que cometi um pecado, preciso pedir perdão a Deus, porque essa é a ideia de pecado, redimir e não cometer mais. Né? Deixa eu ver aqui, Maria Angélica. Eu já levantei a mão, já baixei a mão mais de 10 vezes, porque eu tô pensando se vale a pena ainda, porque a discussão vai ficando boa e vai sanando, aí eu falo, não precisa falar, para não gastar tempo. Mas diga. Não, mas eu acho que é aquela coisa que eu queria só juntar os pedacinhos, né? Que uma ação que não seja efetiva, que, tipo, a ação do padre em dar penitência para a pessoa ser perdoada pelos pecados, muitas vezes não soluciona os nós, né, que a pessoa tem dentro de si. As questões existenciais, como você estava trazendo, né? As questões existenciais que às vezes precisa realmente da ação do terapeuta aí. Inclusive, as questões da nossa igreja, que não tem a penitência no formato católico, mas que às vezes a gente vê que o perdão tem se tornado algo muito corriqueiro, uma palavra vazia, que não carece de reflexão, que não carece de um ato genuíno de cura e que não carece de um tempo para que a pessoa amadureça a circunstância que ela viveu. Uma coisa, eu lembrei, não é bem uma penitência, mas é uma forma de punição. Uma forma de pelos. E não sem a devida reflexão, às vezes. Penitência também. Não pode participar da ceia, não pode exercer nenhum cargo, né? Porque está em pecado, né? Fica ali um tempo excluído. Os irmãos não falam, né? Que nem eu já vi muito. Parece que pegou lepra. Ainda tem o caso de quando a pessoa não consegue gerar um perdão genuíno, quando o caso é muito escabroso, como eu atendi uma jovem que ela foi abusada pelo próprio pai. E o pai era da igreja, e quando ela conversava com o pastor, ele dizia a ela que ela tinha que perdoar porque tinha, e ela voltava a culpa para ela, porque ela tinha medo de lançar a culpa sobre o culpado. Então, se ela não lança a culpa, ela vai perdoar o quê? Se o fato aconteceu de fato por um algoz, alguém que a feriu, e esse alguém ela não podia nem lançar a culpa para
dela viveu, exercer o perdão. Olha que nó que vão dando na cabeça das pessoas, esperando que a ação, que a religiosidade ou a ferramenta, o que for, a forma como for utilizar, cure a pessoa. Jesus, sim, ele tinha autoridade para perdoar pecados porque ele era o mestre. E ele acessava a alma, a divisão da alma e do espírito. Eu acho que ele sarava era tudo de uma vez só. Eu não sei como é, O mas serviço era completo. a gente crê que o serviço era completo. Agora, os homens, às vezes, querem passar por cima das pessoas para poder agir, trazendo cura. Porque o objetivo do perdão é esse, né? E o perdão tem muito a ver também com o processo de cura da pessoa em relação ao que ela foi lesada, foi ferida, né? E às vezes, abrace aí, a gente faz que nem a gente faz na escola, né? O menino machucou, então abrace agora seu coleguinha. Fazer isso, vai mandar abraçar o irmão. Ó, irmão, me deixa refletir, por perdão ser gerado genuinamente, né? Parece que é automático, né? É aquela questão que eu sempre engasgo, e é um tema muito polêmico, acho que não tem nada a ver trazer agora, mas só usar como referência. Questão do aborto, que a gente, às vezes, digamos que uma pessoa que tenha sido estuprada, engravidou, e a gente que é contra o aborto, né? É vida, ok, concordo, mas aí eu mato então aquela outra vida ali, entende? Entendo. Então, tem muitas questões aí complexas que vocês, queridos pastores, né, vão ter que lidar com algumas questões que às vezes vocês vão lembrar da aula de Brenda. Mas confesso a vocês que eu não acho que a igreja precisa de psicologia para nada. Na igreja, não. Como a gente está falando da função do Estado e da igreja, é importante separar a função do que é, né, medicina, do que é ato científico. Mas acho que, às vezes, o cristão necessita da terapia, sim, para que ele possa caminhar e entender a graça do Senhor sobre ele. Eu estou atendendo uma pessoa que a vida dela é religiosa, tem melhorado muito a fé e a condição dela receber a graça, porque ela tem experimentado uma cura na questão da homossexualidade dela, da sexualidade dela, e tem conseguido viver na igreja e a ser recebido a graça do Senhor. Por quê? Porque ela resolveu os nós que são da existência dela, e aí ela consegue se entender como pessoa diante da palavra. Desculpe. Imagina. É importante essa sua fala, né? E, sobretudo, hoje, o que eu tenho percebido um pouco é que o gabinete tem confundido também a sua atuação, porque, às vezes, o líder religioso, ele tem até a formação em psicologia, né? Nada contra, mas não está tendo o zelo de que o espaço do gabinete pastoral não é o espaço da clínica. E aí, meus amigos, as fronteiras são totalmente desrespeitadas. Eu acho super válido, né, um pastor, ele ter o conhecimento para poder, sobretudo, saber o que é uma demanda espiritual e saber o que é uma demanda da psique humana. E designar esse sujeito para os cuidados de um profissional. E para assumir, né, os cuidados quando se trata de uma necessidade da espiritualidade. Só que o que a gente tem percebido nos últimos momentos é que essa fronteira já não existe mais, né? O lugar do gabinete tem se convertido no lugar da terapia. E não é para ser assim. Porque não só, né, a gente perde de vista que são técnicas diferentes, atuações diferentes e, sobretudo, finalidades diferentes. E isso acaba prejudicando, sabe quem? O sujeito que vai até lá. Porque sai mais confuso, sai mais perdido do que entrou. Porque não sabe se sai com uma patologia ou se sai com uma demanda espiritual. Às vezes sai mais sobrecarregado. Que imagine só, vocês vão para um aconselhamento pastoral, sai de lá com um diagnóstico e com demandas espirituais. Saiu pior do que entrou. Não é? Só um parênteses. Lá na igreja onde eu congrego, o gabinete pastoral é o lugar onde o pastor faz o aconselhamento, né, para sarar a alma, o espírito.
E eu atendo lá como voluntária, atendo lá e atendo na segunda igreja como voluntária, que são duas igrejas que sabem estabelecer exatamente o limite certinho entre uma coisa e outra. E tem dado certo, viu? Tem sido uma bênção. É isso. E é preciso fazer isso porque são demandas da subjetividade humana que são muito delicadas, muito delicadas. Tanto as questões que versam a espiritualidade do ser humano, quanto no que diz respeito à sua vida psicológica, né, a sua psique. Então, e as linhas são bem tênues. Então é bom, a gente precisa, né, ter uma responsabilidade sobre isso, porque acho que a gente já tem tormento demais, né, para construir outros em espaços que não deveriam ser. Gilmário. Deus abençoe, professora. Olá. Eu acredito também que a gente que tem dificuldade em perdoar, em pedir perdão nessa linha, professor, é preferível que procure errar menos, né, com as outras pessoas, né, olha mais para o lado do outro, para não precisar pedir perdão, porque a gente estava na escola bíblica um dia e o colega chegou e falou uma besteira para outro amigo, outro irmão, e depois o assunto era justamente sobre perdão. O perdão só pode ser dado por quem já é perdoado. Eu concordo disso plenamente. Se você foi perdoado, você entendeu o perdão de Cristo, você perdoa sem mágoa. Entende? Para não soar errado. Mas isso é um trabalho dia a dia, porque Cristo perdoa sem... Qualquer pecado seu, Cristo perdoa. E é esse perdão que Jesus está falando. Ele está falando que é o perdão que perdoa tudo, é Jesus. Nós temos dificuldade como humano, porque a gente perdoa, mas não perdoa. A gente perdoa com o nosso perdão carnal, vamos dizer assim. A gente perdoa, mas a gente não esquece, então a gente fica remoendo isso. Perdoa, mas não perdoa, porque perdoa, mas fica jogando na cara, fica falando depois. Esse 70 vezes 7 é o de Jesus, porque o nosso é complicado. O nosso não chega nem a 7, quanto mais 70. O nosso é muito fraco, o nosso perdão é muito... Eu creio nisso de verdade, e isso é onde a gente vem trabalhando, professor. Né? Não tolerando o fato do que o outro peca. Perfeito. Tolerando que ele peca, mas que o outro peca não, né? Perfeito. Aí vem o problema da religião. Nós somos evangélicos, né? Cristãos, vamos dizer assim. Não somos romanos, né? A gente aprendeu isso aqui. Eu aprendi aqui com vocês também. Mas o que acontece? E qual é o perdão que nós estamos falando dos padres, né? Em cima de quê? Porque antigamente eles tiravam o perdão do outro à custa de dinheiro, pagava-se um valor X e o seu pecado era perdoado. É o que foi colocado mais ou menos assim. A gente viu isso no filme. Urgência. Perdão por interesses. Então eu uso o nome de Deus em vão, isso é usar o nome de Deus em vão, para perdoar com interesse, vamos dizer assim. Então a gente vai para uma linha muito ruim. E hoje, a gente não pode se enganar, porque hoje nossas mentes já cheias de tanta coisa que a gente acaba falando aqui, é estresse, é psico, não sei o quê, é psico. O grande psicólogo disso tudo aí se chama Jesus Cristo, que é o maior psicólogo de todos. Não existe psicólogo como Jesus Cristo. Professor? É uma aula de filosofia, espero não estar fugindo, misericórdia. Não. E aí você tem um grande psicólogo que você não escuta o que ele fala, você tem um psicólogo que você está lendo e não está entendendo o que ele fala, porque não que não tem que procurar a Maria Angélica ou qualquer outro psicólogo, que tem que procurar mesmo, que é parte, eu acredito nisso também, tem coisa que não tem nada a ver com o espiritual, perfeito? Eu acredito nisso de verdade. Mas a gente quer jogar, vai para a igreja para curar, gente. Você vai para a igreja para curar o quê? As suas loucuras? Vai chegar lá para maltratar os outros, para chegar lá e ficar falando mal do outro? Você vai para um púlpito falar de Jesus e tá com sua vida toda esbagaçada. Quem sou eu para dizer, né? Misericórdia da minha vida. Então você quer que o outro engole. Aí o outro está de casa falando, esse infeliz está ali falando, eu sei o que ele está fazendo lá fora, ele está ali. Isso está tudo dentro da situação. Então nós temos que tomar cuidado o que é da nossa mente para o que é sagrado. Hoje em dia está tendo muita mistura, professora, usando a palavra de Deus para falar, para querer cobrir os nossos desejos. Ao invés de a Bíblia entrar em nossas vidas, no geral, entendo? Desculpa, se eu para entender. A gente quer colocar a Bíblia por o que a gente acredita que tem que ser para os nossos interesses. Eu quero falar isso e a Bíblia vai aprovar aquilo. Misericórdia. Aí não, aí só vai criando loucura. Você está vendo uma sociedade falida, como Edson Gomes fala, mas falida nesse sentido da verdade, do amor, do conhecimento, do perdão, da misericórdia. Eu não vim plantar, eu vim plantar misericórdia, amor, perdoe.
ame. Agora, Gilmar, eu te perdoo. E amanhã tá virando a cara. Nem que esse perdão pra cima de mim, não. Eu tenho problema com isso. Eu tenho dificuldade com essas coisas também. Eu acho que todo mundo tem. Sim, sim, todo mundo tem, Gilmário. Não é só você, não. Acho que a nossa dificuldade como cristão em relação a perdão é unânime, tá? Não é fácil perdoar. E o tema da tolerância fala sobre isso também, tá? Então, o que acontece? A intolerância de Brenda não permite que ela perdoe, tá? A intolerância, isso em alguns casos, tá, gente? A intolerância de Brenda de não aceitar que o outro faça, peque, erre, me faz excluir, negar, né? Oi, João Pedro, desculpa, tá? O João Pedro saiu? Tá baixo, João Pedro. Tá Acho que dando tá pra ouvir, baixo. não. Porque estava aqui aparecendo para mim, não estava mais, não. João Pedro Ele tava falou aí. no chat agora, acho que ele tá na aula aí. Ele tá, eu estava aqui, a mãozinha dele Ele levantada. liberou o microfone, mas não tá saindo a voz dele. Vixe, meu irmão. Não tá ficando azul aqui a tela, então não tá saindo som, não. Será que ele tá perto do Não tá, microfone? realmente, é isso que eu falei, saiu a tela daqui, então não agora sim, acho que... Oi. Tá dando para ouvir? Agora sim. Mas eu não estou mais ouvindo. Parou, meu irmão, parou de Agora novo. não. Deve ser alguma coisa, né, no áudio dele, que se ele estiver usando fone, né? Possa ser isso. Tá bom, vamos aguardar. Enquanto o João Pedro está, né, ajustando aí para falar, tem um trecho aqui do texto que eu acho muito importante. O que afirmei sobre a tolerância à multa entre pessoas privadas que divergem entre si quanto à religião, quero também igualmente aplicar às igrejas particulares, que se relacionam entre si do mesmo modo que as pessoas privadas. Uma não tem qualquer direito sobre a outra, nem quando, como às vezes acontece, o magistrado civil pertence a esta ou aquela igreja, pois o Estado não pode conceder nenhum novo direito à igreja, nem a igreja ao Estado. Então, aqui é o veto que o John Locke dá, a atuação, ou seja, os privilégios que o Estado dava, as regalias que o Estado, né, dava à igreja, porque aderia, né, adotava, tá, a religião oficial, né, daquele país, daquela cidade, daquela localização, é o catolicismo. Então, se é a religião oficial, então toda a atuação do Estado sobre, né, a vida dos cidadãos ali era a partir dessa verdade que era professada pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Então, o modo como o John Locke está entregando aqui algumas falas ressoa, sobretudo, o modo como naquele momento estava acontecendo. Oi, diga, João Pedro, estava só aguardando. Você... Oi, professora, agora está dando para ouvir? Então, eu estou te ouvindo muito bem. Ah, ótimo. Não, é nesse mesmo assunto, assim, de perdão, uma coisa que eu queria pontuar é que às vezes a gente também acaba confundindo o perdão, né, e o restabelecimento das relações. Sim. Mas, e principalmente no ambiente eclesiástico. Sim. Porque é como, por exemplo, o exemplo da mulher agredida que eu vi recentemente. A mulher agredida tem o dever de perdoar o seu agressor. Isso é uma ordenança bíblica. Como qualquer aquele ofendido tem o dever de perdoar. A questão é que o possível restabelecimento de uma relação é muito difícil nesse caso, é muito complexo. Precisaria, por exemplo, ainda que o agressor e a agredida quisessem restabelecer essa relação, precisaria de um processo complexo, com acompanhamento pastoral, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento judicial. Então, tem vários aspectos, mas tem que se fazer essa distinção entre perdão e restabelecimento das relações. E aí, quando a gente entra nesse assunto da ceia, a gente vê essas igrejas pentecostais
Eu falo assim, pentecostais, não trazendo uma crítica ao movimento pentecostal, que é um movimento muito valioso para o cristianismo no Brasil. Eu falo como uma forma do maior expoente pentecostal no Brasil, que é a Assembleia de Deus, digerir essas questões de disciplina. Eles, na minha opinião, eles aplicam a disciplina de forma errônea. Quando a gente tem, primeiro, a disciplina de tornar alguém, de deixar alguém sem cear junto com os irmãos, é a mesma coisa de tirar o remédio do doente, porque a ceia é para o pecador fazer o autoexame. Então, alguém que foi pego em pecado, alguém que está em arrependimento, ser privado da ceia, na minha opinião, é um erro. Já começa por aí. Mas a disciplina, enquanto restabelecimento de relações, como um processo gradativo, como um processo de preparação para novamente assumir uma liderança, de preparação para novamente assumir algum cargo, alguma função eclesiástica, eu entendo. Mas a questão da privação da ceia, na minha opinião, é loucura. É mais uma forma de você dizer para o pecador que ele não faz parte daquela comunidade, sendo que a ceia é fazer parte de uma comunidade, é fazer parte do corpo de Cristo. Quando você impede alguém de cear, você está dizendo que você não faz parte de nós. Um pecador, um arrependido que não faz parte da igreja, na minha opinião, está errado. Era mais ou menos assim, era mais ou menos nessa linha aí. Certinho. Dialoga com o que a gente está discutindo, não mais com o texto diretamente, mas com as pertinências do que o texto propõe para a gente refletir. Eu tenho uma compreensão também, mas eu não vou entrar para falar, deixar o Tiago também falar, para não delongar muito, mas eu acho que tem uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, a perdoar aquele que nos tem ofendido. Aí eu fico me perguntando, essa palavra ofensa, ela pode ser também um sinônimo de uma violência doméstica? Porque, pronto, como eu sou da filosofia, as palavras têm para mim, ecoam para mim, com um som bem alto. Então. Ô, professora, a senhora já pegou alguma disciplina na igreja? Entendi. A senhora já pegou alguma disciplina na igreja, pelo fato da senhora ser. Não, que eu falo assim no sentido. A senhora já foi disciplinada. Pegou alguma disciplina, então será que é para dar aula? Porque o jeito que o pessoal fala, se você já pegou alguma disciplina, é que. Não. Então já peguei um bocado. Já peguei um bocado, não? Desobediência. Quando eu me refiro à palavra perdão, eu sei que esse termo fica muito amplo na igreja, Perdão pode ser qualquer coisa. Sim. Mas quando eu me refiro à palavra perdão, eu falo o perdão íntimo, o perdão aquele que você recebeu de Deus. Por exemplo, Deus entregou seu filho para perdoar a maior ofensa que foi o pecado. O pecado é a maior ofensa que alguém poderia cometer contra Deus, e ainda se ele perdoou, esse perdão que ele manda a gente ter. Uma pessoa pode claramente perdoar, uma agredida pode tranquilamente perdoar o agressor e mesmo assim tomar todos os trâmites necessários para que ele seja punido. Perdoar não significa obrigatoriedade de convivência. Tá? Isso, ela não é obrigada a conviver. Ela, inclusive, na minha opinião, tem o dever moral de denunciar. Sim, claro. Então, quando eu falo perdão, é independente de denunciar. Ela tem que denunciar, mas perdoar dentro de si. Eu sei que é difícil, é um processo difícil. Sim. Mas o perdão é o básico. É como a irmã Maria Angélica falou aí. Só chega ao céu quem perdoa, né? Sim. Perdoar para ir para o céu, liberar o irmão. Oi, Tiago, diga, meu irmão. Na verdade, eu só queria fazer um comentário rapidinho aí sobre a questão da ceia. Só compartilhar meu ponto de vista, viu, João? Até você pontuou aí. A ceia para os pecadores. Eu não concordo muito nesse ponto de vista, porque eu entendo que a ceia é para que tenha comunhão com o corpo de Cristo. E aí o corpo de Cristo, ele é para se santificar. O Senhor Jesus, ele é santo. Eu sei que foge um pouco aí da filosofia, mas só porque a gente está aqui conversando juntos, e aí acaba que isso pode ficar na nossa mente. Até porque nós, batistas, a gente sabe que, por exemplo, qualquer pessoa que chega na nossa igreja, embora não tenha isso
expressamente na Bíblia, mas qualquer pessoa que chega na nossa igreja para tomar a Santa Ceia, ela passa por alguns rudimentos para poder chegar a estar apto a cear. Mas eu entendi o que você quis dizer, eu só queria trazer esse ponto aí. Sim, sim. É umas ponderações, né, que a gente precisa ter até para entender o que é a ceia, né? Ou o que é esse ato, o que esse símbolo, né, representa na nossa relação com Deus, na nossa relação com a igreja, né? Então, eu acho que também há algumas, né, dificuldades de compreensões textuais do que significa, né? Então, eu não sou a pessoa não sou a pessoa indicada para discutir isso, essa é a verdade, né? Porque o que eu tenho é a minha lida com os textos, então não tem nenhum refinamento teológico sobre, né? Tá aí talvez uma conversa para vocês terem com algum professor mais experimentado nesse assunto, né? Sobre o porquê, né? E no caso da nossa denominação, né? Por que os batistas, quando alguém comete um pecado, tá? Essa pessoa, ela é afastada do rol de membros. A minha inquietação sempre foi uma outra, tá? Não necessariamente diretamente a essa. Porque, veja, é só afastar do rol de membros quando esse pecado se torna conhecido, né? Mas o que acontece, ou qual é a mudança, ou de forma muito mais prática, né? O sujeito que não confessou o pecado, tá tocando um louvor de boa, ninguém está sabendo de nada, ninguém nunca vai saber de nada. Me parece que, no fritar dos ovos, tudo se diz respeito à minha relação íntima com Deus, né? E por que isso precisa ser um ato público, né? Por que precisa se tornar público o afastar do rol de membros? Por que precisa se tornar conhecido? Essas são sempre as minhas inquietações, né? Por que eu preciso, na Assembleia, comunicar que Maria e Roberta, elas estão afastadas do rol de membros por conduta inapropriada, ou conduta que não, né? Por quê, né? Por que a gente precisa tornar isso público? Por que precisa desse... Eu sempre perguntei, eu não tenho uma resposta, tá? Assim... Ô, professora, rapidinho, só para... porque assim, como eu faço parte da diretoria da igreja, já fomos ligados, eu sou presbítero no caso. Então assim, a gente já foi da Convenção Batista, e eu sempre ouvia lá o seguinte: quando você é excluído do rol de membros, é simplesmente porque você leva o nome da igreja. Então é para preservar o nome da igreja. Exemplo, você é membro de tal igreja, aí o cara tá tendo conduta errada, a igreja exclui para preservar a integridade da igreja. Aí a questão espiritual é outra coisa lá. Sim. Mas eu entendi, isso aí eu também entendo, mas a minha questão é de uma outra mais profunda, porque veja, né? Olha, tem Ceará ali, rapaz, que é presbítero e foi racista com o cara ali, velho, na fila. Olha, pastor, Ceará foi racista. Será que ele vai se afastar do rol de membros? Se for provado. Mas será que isso é algo para ser afastado? Se for um crime, sim. Me parece, né? Frisem bem isso. Me parece que há os pecados que são os pecados que levam a ser afastado do rol de membros. Há grau de pecado, no caso, né? Isso para mim é um problema. Ele tem o pecado pequeno e o grande. Não, você deu só um tapinha, deixa lá. Você deu 2 e é mais caro. Só foi homofóbico, ele só foi intolerante. Eu entendi o que a senhora falou aí. Eu penso, para mim sempre foi uma coisa. Mas que nem no caso, né? Eu não queria nem trazer isso aqui, porque, enfim, a gente vai discutir as coisas que nem da minha orçada, diga-se de passagem. Oi, Adson. Desculpa interromper. Imagina. Eu estava lendo hoje aquele trecho lá de Mateus, se não me engano, Mateus 18, que fala sobre essa questão do ligar e desligar, né? Ligar na terra, ligar no céu, desligar na terra, desligar no céu. Sim. E lá o texto vai trazer alguns passos, né, para que a pessoa, vamos dizer assim, seja afastada, seja desligada. As condições que levam a isso, né? Isso. E lá não fala da gravidade, mas fala da falta de arrependimento. Se a pessoa não se convencer de que está errado, né? Se não houver arrependimento, não... Isso é muito controverso, porque, né? Como é que a gente vai medir arrependimento do outro?
E também como Pois que é. vai medir que nível, né, de pecado, né, vai Sim. precisar de toda aquela cerimônia. Então, é bem complicado. Eu entendo em termos de ordem, como o Ceará colocou, né? Olha, eu vou usar uma expressão bem chula, né? Para não virar bagunça isso aqui, né? Eu entendo, mas eu acho que é muito subjetivo isso. Muito subjetivo. É muito. Precisa ter muita sabedoria para agir, né, baseado Deixa naquele... só eu falar um acontecimento que teve comigo na primeira igreja que eu frequentei, que era Batista Tradicional, em Salvador, a CUP de Brotas, eu não me esqueço, eu tinha uma amiga, a Marta. Eita, falou o nome da minha. É que isso me revestiu, eu fico chateada até hoje com isso. A bichinha tinha 19 anos, eu também tinha 19 anos. E ela namorou com um crente, e esse crente era filho de uma pessoa da igreja também. E aí, aconteceu que naquela época a gente não podia, né, ter relações sexuais. Era uma igreja muito rígida, era tradicional. E ficaram sabendo, simplesmente teve uma votação para expulsar minha amiga da igreja. Isso tem o quê? Estou com 44 anos, tem uns 20 anos atrás. Então, assim, isso não existe. Quem é esses pastores para expulsar uma adolescente que simplesmente não conseguiu esperar? Com 19 anos, ela teve relações sexuais com o namorado, que era crente também. O rapaz era da igreja também? Só por Era da igreja também. E ele foi expulso também? Todos os dois foram expulsos. Eu achei muito rígido isso aí. Também. Então, assim, gente, que chamava os dois e dizia assim, ó, velho, vocês vão casar, não vai não, então separa. Pra não ficar no pecado os dois. Pronto, tá resolvido. Voltando. O problema maior, né? Veja só, né? Cometeram o pecado, né? A fornicação. Agora vocês têm que casar. Cara, não, dá opção, casa ou separa. Porque quem diz que eles transaram pensando em casar? Exato. Para mim, isso é um outro problema, porque vejam só, isso acontece, já que vocês transaram, então agora vocês vão ter que casar. Mas daqui a pouco você está casando que você vai ter que divorciar. Entende? Então, olha, eu vou parar por aqui, porque vocês só estão aumentando aqui as minhas questões. Não, mas essas questões são questões que precisam ser faladas. Sim, é importante debater esse tema. Estava conversando com minha esposa sobre isso aí. Na igreja precisa ser falado sobre pornografia, que é um câncer hoje dentro da igreja, não se fala. Sim, não se fala. E detalhe, sabe, Ceará, a gente tem muito mais traumatizado pessoas nesses processos que a gente tem dito como, né, Por que acontece? Afastador de membros, mas há acompanhamento? O que a igreja faz diante disso? Isola, exclui, julga o pecador, não quero mesmo. Não se relaciona para ele não te influenciar também a pecar. Então, que tipo de momento de reflexão a gente proporciona? Tá? Por isso que quando eu falei dos termos de penitência, tá? É claro, porque talvez seja uma expressão muito forte para a gente pensar nisso, né? Isso como uma penitência, como a Igreja Católica construiu. Mas nós temos as formas também que a gente chama de tá divertindo, né? Mas que, às vezes, no fritar dos ovos, se reduz a uma penitência. O modo que a gente conduz gera e constrói um espaço muito mais de punir, né? Isso. Do que o espaço de realmente permitir que esse sujeito reflita sobre as suas ações. Né? O detalhe, até hoje, ela já passou por 3 casamentos e ela não consegue, não teve filho ainda, se separou desses 3 rapazes. Eu saí da igreja também, que eu fiquei tão revoltada, que eu disse, não vou ficar nessa igreja. Saí da igreja. Então, assim, quer dizer, gerou o quê? O que acontece, né? Você afasta as vidas ao invés de aproximá-las ainda mais, né? Esse teve um caso desse lá na igreja também. Sim. Foi complexo o negócio. Oi, Mécio. Não sei se você abriu o microfone, mas a gente não tá te ouvindo, não, tá? Então, você também se levantou a mão propositalmente ou foi sem querer, tá? Eu lembro de um caso que aconteceu próximo, né? Não foi na igreja do meu pai, na igreja, que foi o seguinte: tinha o pessoal do louvor, um casal se separou,
Aí o outro casal que estava também casado se separaram e foi uma troca. O cara ficou com a mulher do cara que tinha separado, e foi uma troca de casais, e imagine só lidar com isso, né? Então, como vamos lidar com isso? Aqui também aconteceu um sistema desse aí, professora. Oi? Misericórdia. Pois então não é uma coisa muito rara mais, né? Tá acontecendo também, né? Opa, Pro. Oi, diga, mestre, agora eu tô te escutando. Paulo escreveu a Timóteo 5:20, Paulo diz assim: quanto aos que vivem no pecado, ou na prática do pecado, repreenda-os na presença de todos. Há uma orientação de Paulo quanto a essa questão, né? Repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. O propósito aqui, né, primeiro, é que alguns líderes eles persistiam no pecado, então o propósito da exposição pública visava não envergonhar, mas visava a disciplina e o temor por parte da comunidade, né? Então, isso aí para acontecer um negócio desse era um caso extremo, né? Não é qualquer coisa, não é um membro, não é um adolescente, como o Suede falou, que a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Entender que cada caso é um caso, que é muito se é dado, muito se é cobrado. A gente pode citar outros textos, né? Que vai nos dar essa dosagem, esse equilíbrio quanto a certas decisões. Por exemplo, 1 Coríntios 5:5, Paulo fala que tinha um irmão que estava cometendo incesto, pegando a mulher do próprio pai, né? Paulo disse, adolescente agora, né? O que seja entregue a Satanás. Aí esse camarada foi expulso, né? Ele foi excluído, mas depois Paulo mandou trazer ele de volta, mandou a igreja receber ele novamente. Por quê? Porque me parece, pelo texto, pelo pouco que eu entendi, é que foi visto nesse irmão arrependimento. Paulo disse, traz ele de volta, porque o propósito não é matar, o propósito da disciplina não é matar, não é humilhar, não é expor, não é denegrir, mas, na verdade, trazer um temor, né, nos demais e trazer a disciplina e o arrependimento. Perfeito, mestre. A grande questão é que a gente aplica isso, constrói isso, né? O que é a disciplina hoje, né? Como é que a gente constrói o espaço da disciplina hoje na igreja? É uma disciplina? A gente pode pensar até esse termo disciplina, né? Até em que ponto esse termo disciplina é disciplina mesmo no texto? Ou melhor, né? O texto, eu acho que joga a gente também para um outro campo de subjetividade, né? Porque, olha, houve arrependimento, mas, qual é o critério para a gente saber que houve arrependimento? Porque, beleza, há os frutos de arrependimento, né? Arrependimento produz frutos, tá? Né? Mas eu posso performar um fruto, né? Então, o que eu estou dizendo é que sempre vai, no fritar dos ovos, sempre vai ser a consciência de Brenda com Deus. Então, não adianta, Brenda ali teve um pecado, se arrependeu, mostrou, na verdade, performou um arrependimento, e daqui a pouco, na verdade, internamente não se arrependeu, tá? Então, no fritar dos ovos, nunca é... Eu gosto da moral da intenção. E a moral da intenção me joga para o lugar de que, olha, no final, o julgamento sempre vai ser o de Deus. Porque o que Deus julga não é a ação, é a intenção. Porque dois sujeitos podem ter a mesma ação, mas movido por intenções diferentes. Um com a intenção de levar a paz, e o outro, talvez, de disfarçar, né, a sua intenção de caos. E a intenção é o lugar onde a gente nunca consegue alcançar em relação ao outro. A intenção que a Suede tem com essa ação, eu nunca vou poder alcançar. Tá? Porque é do campo da subjetividade de Suede. Eu não tenho como acessar isso. Por isso, professor. professor. Um raio-x, né? Um scanner, olha, intenção boa, outro scanner, intenção ruim, né? É por isso que essa prescrição de Paulo, que o irmão Mestre trouxe,
é uma perseguição para aquilo que é escandaloso, aquilo que é público, de líderes. Tornou público. Isso, de líderes, por exemplo. Esse caso da amiga de Suede foi um caso íntimo, não cabia exposição pública para a igreja. Mas, por exemplo, se ela traz esses relatos no TikTok, ganha uma fama, aí se tem a tradição de o caso já está trazer para o público para que não se gere escândalo para a comunidade, para a igreja. Será que se fosse o pastor já seria expulso, né? Se fosse a fala de João resumiu o que eu ia comentar. E o que aconteceu aqui, também, a gente fala porque é vivência, não tem jeito. O cara arrumou uma mulher fora, morava em outro estado, morava aqui, mas trabalhava em outro estado, engravidou a menina lá. Aí depois o pastor ficou sabendo, conversou com ele, isso aí já estava, a cidade toda já estava falando, ele teve que trazer esse assunto para a igreja, justamente nesse sistema que o João falou aí. Eu conversou com ele antes. Tornado público já, né? Tornado já praticamente tudo público. Então, teve a disciplina da pessoa no sentido de um caso. Agora, tem um problema sério. Está dentro do que Brenda está falando. A disciplina, perdão, meus irmãos, perdão no que minha fala, a disciplina serve para quem tem vergonha na cara. Consegue entender o que eu estou falando? Sim. Porque disciplina, para quem não tem vergonha na cara, é como se fosse dando chocolate. Disciplina serve para quem tem vergonha na cara. É porque não se constrange com a disciplina, né? Tem gente que não adianta você dar disciplina. Não adianta. Eu. Concordo, Gilmar. Gente, deixa eu confessar aqui uma coisa. As palavras de vergonha na cara, eu me lembrei, viu? Já tá falando Eu fui da Assembleia quando eu era adolescente, eu cresci na Assembleia. E eu já fui disciplinada por conta de usos e costumes. Eu cortei o cabelo. Assim. Eu era menina de oração. Eu era de oração. E assim, porque falou vergonha na cara, eu me lembrei. Que eu fiquei sem poder entrar nos cultos de oração. Só podia ir no domingo, que era culto para todo mundo, pecador e não pecador, né? E aí, eu que tinha um pecado, né? Um pecado exposta. E aí, olha, observe, quando chegou o dia de pedir o perdão, eu fui obrigada a dizer que eu estava arrependida sem estar. Pelo amor de Deus, quase um... Olha a Suzane aí. Olha a Suzane. Pois é. Teve que fazer o voto na cara. Eu fui sem vergonha na cara, mas eu tinha que pedir perdão lá na frente, mas eu não estava arrependida. Na verdade, eu queria cortar de novo, mas não podia, né? Sim. E assim, eu sofri, viu? Eu sofri porque eu não podia entrar. Eu era muito jovem para administrar o negócio. Ô, irmão, vou contar um negócio pra vocês aqui que aconteceu comigo, viu? Eu novinho lá, 17 anos, obreiro da igreja, dessa igreja de mistério. Peguei uma disciplina lá, não sei nem porquê. Aí eu fiquei lá na minha 8 meses, sem poder nem orar, nem nada. Desvendou os mistérios. Não, escuta. Fiquei 8 meses. Aí eu perguntava pro meu colega lá, que era mais velho, irmão, por que a gente tá mesmo sem poder fazer nada? A gente tá com lepra, é? Ninguém fala com a gente. Aí ele já era mais experiente, ele, não, rapaz, tá disciplina, mas até hoje não sei porquê. Eu falei, beleza. Um dia manifestou um demônio dentro da igreja. Eu tô de disciplina, eu e ele. O indisciplinado foi quem expulsou. Não, escuta, aí eu lá, olhei pra ele, fiquei quieto, né? Manifestou um demônio lá numa menina lá. Meu irmão, o obreiro correu em cima e vai e vem nada. Aí ele olhou pra mim, vamos, eu disse, não, nós tá de disciplina, irmão. Aí se agoniaram lá e vem cá, quem expulsava era eu e ele, né? Aí a pastora olhou e falou, ei, vocês podem ir lá expulsar? Eu falei, então a gente acabou a disciplina hoje, né? Aí ela, pode ir, a gente foi lá e expulsou o demônio. A condição da sua disciplina foi mais punk, velho. Enfrentar um trem ruim Não, mas é porque a gente... disciplina aqui, viu, gente? Depois eu volto. Isso aí é uma coisa que eu fico olhando assim, mas qual era depois eu descobri, a questão é porque assim, se você questiona alguns ritos que tem dentro da igreja, você é tratado como rebelde. Isso dá disciplina. E às vezes você não tá errado. Você tá certo em questionar. Mas os líderes não gostam de ser questionados. Sim. Entendeu? Sim. Pois é, Ceará, eu nunca fui disciplinada porque a minha rebeldia sempre foi intelectual. Sempre foi na mente, entende? Então, assim, as disciplinas eram em casa mesmo, porque o pau quebrava no debate em casa. Então Mas a senhora deve ter ficado com os cabelos brancos. Mas de atitude, de prática, de alguma coisa, não, porque eu sempre fui muito reclusa, muito... Então, não tinha, né, o que, por exemplo, o namoro escondido, nada disso. Eu sempre fui muito mais, assim, reclusa mesmo. Então, minhas questões era discutir
tema. Aí na EBD eu discutia muita coisa. Então era mais essas questões de discussão, de ler, mas isso aqui não está bem assim, não. Isso aqui não está bem assado, não. Mas há os privilégios também de ser filho de pastor, né? Por quê? E não que meu pai passasse a mão na minha cabeça, tá? Mas os privilégios de que o pau comia em casa antes de que acontecer, entende? Então, não tinha muito, né? E, assim, eu lembro que as questões que geravam em torno de mim, assim, era sempre alguém que estava interessado, eu não estava, então não gerava problema. Ou era, por exemplo, vestimenta. Eu não estava nem aí. Mas como eu sempre fui criada num lar batista, então, assim, rebeldia eu nunca tive, assim. Rebelde, talvez de pensamento sempre fui, mas de A senhora já ação... questionou as ideias dos pais, do líder da senhora? Ah, já briguei, assim, já briguei. Eu dizia que eu não tinha o Espírito Santo. Eu era da igreja pentecostal, não saia pulando nem rodando. Sim. Aí a pastora chegava, mas você tem que ser batizado com fogo. Eu digo, mas se eu não sinto nada. Entendeu? Mas tem que fazer. Clara gelado pra isso. Aí eu tô lá, concordo. Eu Terêncio, diga, meu irmão. E eu preciso de boa. Quando eu vejo o Ceará contando essas coisas, me dá. Não é, eu lembro de um lugar. Mas assim, eu entrei na igreja, eu tinha 9 anos de idade, entrei com embaixadores, e aí a gente cresceu junto ali, aquela meninada toda. Só que eu fui muito precoce, né? Eu com 14 anos, eu já fui para os jovens, e aí com 15 anos eu já era diretor de publicidade dos jovens, e o pastor Fodionísio sofreu com a gente, porque a gente tinha uma mentalidade meio mais assim para frente, né? O Fodionísio não tinha. E era problemático. E questionava muito as coisas. Aí, 18 anos com 18 anos eu já era líder de mocidade já. E aí pronto, aí então virou terrorista. Poxa, rapaz, era quando nas escolas bíblicas a Dinorá sofria, viu? Dinorá e o pastor Juscelino, que não era pastor ainda, eles sofriam muito porque os questionamentos eram assim, os níveis, né? Porque desde adolescente, eu nunca ia para o acampamento para sentar junto com os adolescentes quando tinha pastores sentados juntos. Quando tinha pastores sentados juntos, eu sentava junto com os pastores. Eu não queria ficar, não, com a galera. Eu fui bagunceiro. Fui bagunceiro. Terrivelmente. Está errado, não. Jesus me salvou, me libertou. Mas eu fui bagunceiro. Se eu contar as histórias, você fica horrorizado. Mas, assim, quando tinha pastores juntos, eu sentava junto dos pastores. Eu só queria sentar junto dos pastores. Então, o que eu comia, o que eu me alimentava, quando chegava na época que eu ia para a escola bíblica dominical, eu vinha com minhas dúvidas absurdas. E aí, pronto, aí era polêmica mesmo, de chegar lá... Essa era a minha versão. Eu era dessa polêmica de discutir algumas coisas, de problematizar algumas coisas. Mas, assim, de taberna, de coisa, eu nunca fui, não. Né? Eu fui. Terêncio... Eu fui. Não, eu acho que eu queria equilibrar, Terêncio, a balança lá em casa. Meu irmão era esse cara. Meu irmão saiu da igreja com 15 anos, meu irmão engravidou a moça, né? Assim, meu irmão aprontou muita coisa. Então, o meu lugar era outro, né? Assim, da discussão de ideias, assim, nunca fui de aprontar coisas, não, né? Então, eu nunca fui alvo, né, da disciplina. Por quê? Porque era sempre, não, é que Brenda... E a ideia de filho de pastor, né? O privilégio que eu falei é esse. Filho de pastor é tudo problemático, tem umas ideias, né, fora do lugar, então era esse privilégio. O pessoal, não, deixa a Brenda... Mano, eu vou dizer uma coisa, o pastor ficava, para você ter ideia, o pastor ficava com medo de disciplinar a gente. Ficava com medo. Olha só, o medo do pastor... No dia que disseram que iam disciplinar a gente, porque a gente tinha um grupo lá que era problemático, aí a gente só chegou e falou assim, tudo bem, então vai disciplinar a gente, por isso vai. Então vamos fazer o seguinte, vamos disciplinar todo mundo, então.
Primeiro, vamos disciplinar os que a gente sabe que anda fornicando na igreja. Aí, vamos disciplinar os maçons da igreja. Vamos disciplinar. Aí o pastor chegou e falou assim: peraí, você está absorvido. Da família, né? Expondo todo mundo. Quando a gente jogou a farinha no ventilador, não ia ficar um irmão na igreja, né? Não. Sem contar a mesma hora. Sem contar os 10 reais da igreja, que eram desgrama, não quero problema. Gente, eu tô aqui com Dora, viu? Obrigada pelo bate-papo, obrigada, né, pelos vídeos aí. Nos vemos na segunda-feira com o terceiro grupo, não é isso? O terceiro grupo está preparado, viu? Amanhã tem ensaio. Eu senti firmeza, viu? Não, sexta-feira. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Rapaz, era mesmo, viu? Gente, eu era terrível, rapaz. Ainda bem que Jesus lhe recuperou. Jesus me Lá na libertou. igreja tinha um pastor que ele dizia que ia orar de noite e o anjo ia escrever uma lista na caderneta que ele colocava debaixo do travesseiro para todo mundo que estava fornicando. No outro dia era uma fila lá no gabinete dele, o povo tudo confessando. Tudo com medo. Tudo com medo. Eu ficava tranquila que eu não era muito refletida, para ver as vaidades. Semana passada, a história das assembleias aí, ó, na verdade, essa história que eu contei aí foi eu e mais 8 rapazes. E quando acabava os cultos, a gente ficava resenhando, né, na frente da igreja. Aí começou a chegar aos ouvidos do pastor, e o pastor falou que se a gente ficasse lá, ia disciplinar todo mundo. Aí a gente foi e ficou. Só que aí ele não contava que meses depois explodiu uma bomba que ele estava abraçando a mulher do vice. Aí a gente pegou também, não deixou barato não, a gente foi lá e zoou com ele também. Pois é, né? Ele estava querendo ficar com você na resenha. Mas você sabia que é nisso que a gente vê o amor de Deus? Porque quando eu fiquei disciplinado, e eu não merecia aquilo, eu fiquei disciplinado, foi quando eu senti mais o amor de Deus. Porque eu vi assim, eu falei, rapaz, eu tô aqui, mas ninguém tá falando comigo. Então eu não me sentia sozinho, eu me sentia cheio, não me sentia desamparado. Até o demônio apareceu para expulsar. Olha esse tipo agora... Como é que a igreja não fala com você, meu irmão? Não é porque o cara pecou e está em dificuldade. A coisa que a igreja mais deveria fazer com ele era falar com ele. Ela tá todo mundo, todo dia, fazer escala para estar na porta de sua casa conversando com você. A igreja para e deixa de falar com você, brincadeira. Por isso que eu questiono esses métodos pentecostais, né? E não deixa de estar entrando no ciclo de oração. Para ir no ciclo de oração é vazio. Ô, irmão, na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando eu fui trabalhar no hotel, eu trabalhava às noites. E os meus plantões, geralmente, davam dia de domingo, aí de quarta-feira. E aí eu comecei a faltar nas quartas e nos domingos. Aí eu recebi uma carta do pastor dizendo que iam me eliminar. Aí eu falei assim, é brincadeira, nem dei bola. Isso eu já tinha casado, já tinha filhos e tudo. Aí, na segunda carta que ele me mandou, eu fui lá, eu cheguei vem cá, deixa eu lhe falar uma coisa aqui, por que dessa carta? Aí ele chegou e falou, porque o irmão não está aparecendo na igreja, aí tem os irmãos que estão falando, que não sei o que. Eu falei, eu quero ver de todos eles aqui quem é a comissão. Eu quero saber quem é a comissão. Aí ele chegou e falou assim, meu irmão, isso aí é uma comissão dos irmãos, sim. Eles foram lá me visitar, eles foram saber por que eu não estava indo na igreja, não apareceu ninguém. O certo era ter o quê? A Bíblia fala que se teu irmão tem algum problema, vai 2, depois vai mais 2. Mas ninguém apareceu para me falar nada. Aí vocês chegam agora, vão querer... Eu processo a igreja. Aí ele, não, irmão, você é maluco. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ou vocês me tratam como irmão, ou então eu vou